Bom, pessoal, para nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas diferentes. Todos os dias tem dois vídeos, cada um dos vídeos tem dois temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para discussão é o estranho movimento da mídia corporativa internacional, da mídia corporativa ocidental. Trouxe aqui o nome de alguns portais de mídia que redigiram uma carta aberta endereçada ao governo dos Estados Unidos, criticando, prestem atenção no que eu vou dizer, mídia corporativa, canais da mídia corporativa criticando o governo dos Estados Unidos por causa da sua conduta em relação ao Julian Assange. Pergunto para vocês, não é estranho isso? Não vou dizer a essa altura do campeonato, mas não é estranho isso depois de tudo que a gente viu? Depois de tanto tempo no qual o Julian Assange se encontra preso numa masmorra britânica, depois de todo o tempo que ele passou praticamente em prisão domiciliar, porque não podia sair da embaixada do Equador em Londres, depois dos vários anos que ele esteve ali, somado aos anos de prisão em que se encontra em Belmarsh. A mídia corporativa aparece agora fazendo uma carta aberta para o governo dos Estados Unidos, criticando a conduta do governo dos Estados Unidos na sua política de exigir a extradição do Julian Assange do Reino Unido para os Estados Unidos para ali ser preso e provavelmente ficar em prisão perpétua como alguém que ameaçou os interesses de Estado dos Estados Unidos. Quero discutir um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu recorrentemente falo sobre o Julian Assange e recorrentemente também eu critico a conduta da mídia corporativa que silencia sobre esse caso, que não fala a respeito disso. O Julian Assange, para quem não sabe, está preso por revelar segredos de Estado, crimes de guerra dos Estados Unidos, dentre outras revelações importantes que ele trouxe ao mundo. Ou seja, o Julian Assange está preso por dizer a verdade, por fazer o papel que o jornalismo deveria fazer e que a mídia corporativa não costuma fazer, que é contar aquilo que o povo quer saber e os interesses poderosos não querem que se saiba. Então vou falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje e a gente vai levantar aqui algumas especulações sobre esse estranho movimento da mídia corporativa de crítica ao governo dos Estados Unidos, sendo que em boa medida, boa parte dos portais de mídia são conectados aos interesses dos estados que servem a essas oligarquias ocidentais, assim como o governo dos Estados Unidos. O segundo tema que eu trago para a nossa discussão de hoje são as movimentações do Canadá e do governo do Japão, do governo do Canadá e do governo do Japão em relação à região do Indo-Pacífico como formas de afrontar a China. Trouxe aqui algumas notícias, tenho debatido bastante esse tema e hoje eu volto a tocar nesse assunto. Ou seja, aumento da tensão entre alguns países conectados aos Estados Unidos, como é o caso do Canadá e o caso do Japão. São países sem qualquer autonomia, o Canadá subalterno em relação aos interesses britânicos e um país que pouca autonomia tem em relação aos Estados Unidos. E o Japão, pós-Segunda Guerra, também é um país basicamente controlado pelos Estados Unidos, país que derrotou o Japão na Segunda Guerra Mundial e a partir dali o Japão não teve mais muita autonomia militar e geopolítica. O que provavelmente coloca Canadá e Japão como mais peças, como mais buchas de canhão para tentar atritar com a China. Lembrando que dias atrás o Xi Jinping, no encontro do G20, deu ali uma descompostura pública. O Xi Jinping, líder da China, líder político da China, passou ali uma descompostura no Justin Trudeau, que é o líder político do Canadá. E agora eu vou falar um pouquinho sobre movimentações do Canadá e do Japão em relação à China, notícias recentes. Como sempre, eu trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem acompanha sabe exatamente como é que funciona. Começo discutindo a questão da crítica da mídia ao governo dos Estados Unidos, a estranha crítica da mídia em relação ao governo dos Estados Unidos por continuar insistindo na prisão do Julian Assange
e depois eu falo um pouquinho sobre a questão do Canadá e do Japão em relação à China. Primeira anotação que eu trago é a seguinte: canais da mídia corporativa estão pedindo, através de uma carta aberta, aos Estados Unidos que pare na sua ofensiva jurídica contra o Julian Assange. Quais são os portais de mídia que estão aí apresentando essa carta aberta? Vou apresentar os nomes e aí eu anotei aqui os nomes e vocês vão ver que são portais de mídia que o trem não pega. New York Times, The Guardian, o Le Monde, o El País e o Der Spiegel. Temos um representante dos Estados Unidos com o The New York Times, temos um representante britânico com o Guardian, temos um representante francês com o Le Monde, temos um representante espanhol com o El País e temos um representante alemão com o portal Der Spiegel. O que significa isso? Que existe aí uma liga internacional da mídia corporativa, ou seja, umbilicalmente ligados aos interesses da OTAN. Sempre que a gente abre esses portais de mídia, a gente encontra notícias ao gosto das lideranças da OTAN. Então, qualquer ação da OTAN que for empreendida, esses portais de mídia vão defender. O estranho disso tudo é ver esses portais de mídia agora apresentando uma carta aberta criticando o governo dos Estados Unidos. Temos que garimpar, levantar especulações, porque isso é uma coisa que é orquestrada pela própria OTAN, pelos Estados Unidos e pelos britânicos. Isso não está acontecendo à toa. Ou é algum desacerto interno e alguma pressão interna que passou batida pela gente, porque é estranho. Todo mundo que acompanha o canal e acompanha essa discussão aqui sabe muito bem que esse é um movimento bastante esquisito, porque a mídia corporativa sempre silenciou perante todas as barbaridades que têm sido cometidas contra o Julian Assange, a prisão, a destruição física, psicológica do cara, a destruição da figura política do Julian Assange. O cara é líder do Wikileaks, o Wikileaks continua operando, mas o Julian Assange, que é o líder desse portal, que tem como função vazar documentação que muitas vezes os estados não querem que sejam vazados, normalmente de atitudes ilícitas dos estados, a mídia corporativa sempre silenciou sobre isso, até porque os interesses que bancam a mídia corporativa são os mesmos interesses que o Julian Assange e o Wikileaks costumam incomodar. Conforme as coisas vão avançando, às vezes a situação vai se esclarecendo mais. Eu só faço questão de trazer essa notícia porque tem alguma coisa estranha pairando no ar. Segunda anotação que eu trago sobre isso. O Julian Assange foi preso em Londres em 2019. Estou fazendo um curto histórico, não vou trazer toda a história do Julian Assange aqui, não é interesse. Eu estou fazendo um histórico breve. Ele foi preso em 2019 em Londres. E antes de ser preso, ele já estava praticamente em prisão domiciliar, ele estava exilado numa embaixada do Equador, mas não no Equador, uma embaixada do Equador que fica em Londres, que é justamente onde ele foi preso. Se vocês acompanham o noticiário, devem saber que esses tempos vazaram várias informações sobre tentativas da CIA e do governo dos Estados Unidos de bolar emboscadas ou para capturar ele na embaixada em Londres, ou para assassinar o Julian Assange. Então é uma figura que tem sido constantemente atacada e era alvo dos interesses e ainda é alvo dos interesses dos Estados Unidos. Naquele momento quem garantiu essa segurança política na embaixada do Equador em Londres foi o Rafael Correa, que é ex-presidente do Equador, e quando o Rafael Correa saiu do poder, ele deixou um substituto. Vocês devem lembrar desse substituto, digamos assim, desse substituto traidor da causa do Rafael Correa, que foi o Lenin Moreno. Quando o Lenin Moreno subiu ao poder como um sucessor do Rafael Correa, ele traiu todo o projeto do Rafael Correa, se bandeou para o neoliberalismo estadunidense e entregou o Julian Assange para os interesses britânicos, que é justamente aí que ele foi preso. A mídia corporativa faz essa crítica ao governo dos Estados Unidos, que também é uma espécie de autocrítica perante tudo aquilo que ela fez até então. Porque a mídia corporativa ganhou muito dinheiro reproduzindo tudo aquilo que o Julian Assange vinha trazendo. Então a mídia corporativa não pode dizer que também não vendeu tiragens
e não conseguiu acessos e não conseguiu visibilidade com todas as coisas que o Wikileaks trouxe. Enquanto o Julian Assange foi preso, a mídia corporativa ganhou dinheiro, ou seja, né, depois que a verdade vem à tona, todo mundo quer comer um pedacinho dela, só que aí o cara responsável por isso vai preso, enquanto a mídia corporativa ficou com, claro, não toda a verdade, mas pedacinhos da verdade suficientes para conseguir fazer a mídia corporativa ganhar algum dinheiro. Agora, sobre a questão da prisão do Julian Assange, a mídia corporativa sempre guarda um silêncio enorme. Pode falar no final de um programa, numa nota de rodapé, enquanto está tendo notícia, tem aquelas letrinhas que passam embaixo, Estados Unidos exige extradição de Julian Assange, mas não tem matéria, uma matéria do tamanho que a figura do Julian Assange mereceria. Trago mais uma anotação aqui. Lideranças da América Latina, muitas delas, assim como várias lideranças do Sul global, são contra a prisão de Julian Assange. E a gente tem que lembrar que o Joe Biden quer melhorar as suas relações com o Julian Assange, ou seja, dada a situação de crise hegemônica dos Estados Unidos, para conseguir garantir, eu só estou especulando, isso aqui não pode ser que nada disso aconteça, os Estados Unidos tentem fazer essa jogada para conseguir melhorar a sua imagem, até porque é um escândalo enorme, um estado inteiro, uma nação inteira, uma máquina poderosa inteira, uma máquina imperial inteira como é os Estados Unidos, lutando contra um cidadão. O caso do Julian Assange é esse. É a máquina imperialista dos Estados Unidos destruindo um cidadão. E a mídia não falar nisso é um absurdo, porque o cara está... O cidadão ali de peito aberto sendo destruído física e psicologicamente, porque o cara está preso e está sendo destruído na sua integridade e a sua imagem sendo constantemente atacada. E é ele contra um Estado inteiro. Então é possível que os Estados Unidos, para tentar melhorar a sua imagem e tentar reatar algumas relações, ele faça essa concessão. Não sei se fará. A mídia corporativa dos Estados Unidos, pelo menos o The New York Times, faz essa crítica. Não sei se o Estado norte-americano vai fazer alguma coisa, mas é possível que, se fizeram, um dos interesses seja esse. No caso da América Latina, tem o López Obrador, que é um crítico da prisão do Julian Assange. A gente tem o governo da Bolívia, que é o governo boliviano, que é crítico da prisão do Julian Assange. O López Obrador é líder do México. Tem o caso do presidente eleito no Brasil, que é o Lula, que sempre teve uma crítica à prisão do Julian Assange, e, se não me engano, ele andou se encontrando, acho que foi aí por esses dias. Foi nos últimos dias que o Lula andou se encontrando com o pessoal do Wikileaks para conversar, e ele reiterou a crítica à prisão do Julian Assange. Não sei qual foi o conteúdo interno dessa reunião, mas o Lula também é um crítico. Até pela situação que o Lula viveu perante a Lava Jato, ele é um crítico da prisão do Julian Assange também. Trago mais uma anotação. Os britânicos têm usado o Julian Assange, já que ele está numa prisão britânica, como moeda de troca geopolítica com os Estados Unidos. Então é uma moeda de troca importante, tem sido manobrado dessa forma. É interessante observar que a prisão do Julian Assange no Reino Unido e o pedido dos Estados Unidos para a extradição atinge em cheio tanto os Estados Unidos quanto a imagem do Reino Unido. Por quê? Porque são países que são lideranças da OTAN, e a OTAN está vendendo uma ideia, uma demagogia de que é o polo democrático, da liberdade de expressão, perante as ditas autocracias da Rússia, da China. Ou seja, essa situação do Julian Assange, ela vira uma espécie de... Ela é uma contradição que alguém que diz que defende a liberdade de expressão mantenha um cara que trouxe a verdade à tona preso numa masmorra, como o caso dos britânicos, e do outro lado tem os Estados Unidos que quer a extradição desse cara para trancafiar ele numa prisão perpétua. Então isso representa uma contradição. É possível que a soltura do Julian Assange possa significar um alívio de tensão, que a gente tem que ver se o governo dos Estados Unidos vão querer e se os britânicos vão querer perder essa moeda de troca. Acho pouco provável. Mas, se a mídia corporativa já está ventilando, é porque há essa possibilidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Japão e sobre o Canadá e sobre as movimentações que esses países estão fazendo em relação à China na região do Indo-Pacífico. Temos ali uma situação de conflito sendo criada e avançando sob a batuta dos Estados Unidos, que está entregando procurações para que outros países iniciem um conflito com a China,
através do início desse conflito, por causa do início desse conflito, pode ser possível sim ampliar as sanções, o pacote de sanções contra países do sul global, e sanções contra a China, nesse caso, vai gerar uma quebradeira na cadeia de suprimentos e uma ampliação da crise que a gente já está vivendo. Trago aqui a minha primeira anotação sobre esse assunto, que é uma notícia. O Japão e as Filipinas realizaram seu primeiro exercício militar aéreo conjunto. Quem acompanha aqui o canal deve lembrar de duas notícias recentes que eu trouxe. A primeira delas é que a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, é a vice do Joe Biden, esteve recentemente nas Filipinas, dizendo que se houver qualquer conflito entre Filipinas e China, qualquer incidente envolvendo Filipinas e China no mar da China Meridional, isso representará uma entrada dos Estados Unidos ao lado das Filipinas contra a China. A mesma coisa que falam a respeito de Taiwan, que sequer um país independente é uma parte integrante da China com autonomia administrativa. Ou seja, está sendo plantada a semente da discórdia. E isso não é uma novidade quando se trata das Filipinas. O Duterte, que era o líder político anterior das Filipinas, ele manteve essa situação mais distante porque ele tensionou também bastante com o Ocidente. Ele foi uma figura bastante criticada, até porque tem uma política bastante peculiar, um fazer político bastante peculiar. Acredito eu que a saída do Duterte, do Rodrigo Duterte do poder, seja porque ele foi sacado, foi pressionado por forças maiores do que ele a abandonar o poder, mas o novo líder político que entrou tem sido bastante pressionado para ser uma marionete dos Estados Unidos maior do que o Duterte foi. O Duterte, ele é um cara que truncava muito meio de campo e acabou sendo, digamos assim, apiado do poder. Ele não voltou para uma nova... Ele não continuou na vida política justamente por causa das situações de complicação que ele gerava, se recusava a um nível maior de obediência. Não estou aqui defendendo o Duterte, só estou dizendo que ele era um cara que truncava mais o meio de campo e tornava a coisa mais difícil para os Estados Unidos. Então, uma das informações é essa questão das Filipinas e da visita da Kamala Harris. A outra é a reunião da Comissão Trilateral que aconteceu recentemente em Tóquio, ou seja, Filipinas e Japão aí estão sendo sede de debates importantes do mundo ocidental contra a China. E há uma preocupação enorme das lideranças, das oligarquias financeiras ocidentais em relação ao poder que a China está ganhando na economia. Trago mais uma anotação. O Canadá, agora vamos falar do Canadá. O Canadá divulgou a sua estratégia, que custa 2 bilhões de dólares, para combater a China no Indo-Pacífico. Ela divulgou a sua estratégia no domingo, então recentemente, no último final de semana. O custo dessa brincadeira vai ser 2 bilhões de dólares e envolve algumas questões que eu já vou trazer para vocês na última anotação. Só relembro aqui, relembrem aquela imagem do Xi Jinping, líder político da China, passando ali uma descompostura no Justin Trudeau pela sua conduta em relação à China, ou seja, essa situação vai piorar ainda mais. Trago a última anotação e a gente encerra essa discussão. O plano canadense prevê o envio de navios de guerra para o Indo-Pacífico, aumentando a tensão entre China e Canadá, e parcerias comerciais e, entre aspas, sustentáveis, ou seja, envolve essa questão de novas formas de energia, que é um cavalo de Troia para que empresas transnacionais ganhem os mercados asiáticos. E também envolve ali no meio assistência a movimentos feministas. Também leiam entre aspas, isso aí também é um trabalho para promover revoluções coloridas, explorando pautas pseudo-progressistas, né? Não quer dizer que a causa da mulher não seja importante, mas quando esses grupos utilizam essas pautas, eles estão instrumentalizando uma pauta que é sim importante, mas está sendo instrumentalizada para bagunçar os países. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode apoiar através do Apoia-se, que permite apoio via boleto ou cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo também. Ou pode apoiar tornando-se membro do canal. O botão membro também está embaixo do vídeo e pode contribuir mensalmente com o canal. Agradeço a todos que apoiam. Pode ajudar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária. Vou parando por aqui e tchau para vocês.